Olá, 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 meus queridos. Cosmovisão cristã, uma ótica cristã de mundo. Aqui é Daniel Vilas Boas. Nós estamos procurando sempre trazer algum entendimento bíblico, alguma mensagem bíblica, algum esclarecimento para que a gente possa entender melhor as Escrituras. E hoje eu quero falar com vocês rapidamente sobre os 10 mandamentos, primeiramente os 4 primeiros mandamentos. Nós estamos fazendo um estudo aqui para a igreja, nesse período, ministrando um mandamento de cada, e tem sido assim algo muito especial, muito bom para o crescimento espiritual de cada irmão. Tem sido assim algo que tem edificado muito a Igreja de Cristo. Então, primeiramente, e muito rápido, uma coisa que nós precisamos entender é que o Antigo Testamento, as suas leis morais, elas continuam vigorando ainda hoje. Nós não seguimos mais as leis civis, que eram para Israel, nós não seguimos mais as leis cerimoniais, porque isso apontava para Cristo, e você vai entender um pouco melhor na nossa série de mensagens sobre a sombra, né, do Antigo Testamento, que é uma sombra do Novo Testamento. Então, as leis cerimoniais a gente não segue mais porque elas apontavam para Cristo, e quando Cristo veio, isso se desfez, né? Tudo era sombra de Cristo. Mas a lei moral, ela ainda está em vigor, né? Ela também, a finalidade dela é Cristo, né? Ela aponta para Cristo no sentido de me mostrar que eu sou pecador, que eu preciso da lei, porque sem a lei nós não saberíamos o que é pecado. Paulo chega a dizer que se não fosse a lei, eu não sabia que cobiçar era pecado, porque a lei me diz que cobiçar é pecado. Agora eu sei que isso é pecado e eu preciso de um Salvador, eu preciso de um libertador. Então a lei nos leva até Cristo porque eu preciso dele. E uma coisa importante, a lei ela não nos salva, ela não nos traz a salvação. Não é o cumprimento da lei que traz a salvação. A lei não é para salvar, é para santificar. Nós vamos viver na lei para viver uma vida santa, né? Em busca de Jesus, né? Em busca da glória de Deus, mas guardando a lei, observando a lei para a santificação, nunca para salvação. Ou seja, não é o cumprimento da lei que nos salva e não é o não cumprir que não nos salva. Mas um salvo, ele deseja cumprir a lei. Ele almeja cumprir a lei porque ele deseja se santificar. Ele deseja agradar o coração de Deus, que a lei nada mais é do que um norte para a nossa caminhada. Aquele que diz que a lei não vigora mais hoje, está faltando um pouco de entendimento. Por quê? Por exemplo, hoje é permitido roubar? Não, não é permitido roubar. Hoje é permitido matar? Não, não é permitido matar. Hoje é autorizado mentir? Não, não é autorizado mentir. Então, a lei está em vigor. Ah, mas é uma lei do país, né, que diz que eu não posso matar. Tá, mas então, se não tiver a lei do país, você vai matar? Por quê? Porque a lei de Deus diz não matarás. A lei de Deus diz não roubarás, né? Então é princípio, princípio. As leis de Deus, elas são princípios para as nossas leis civis. Mas o importante é o seguinte, eu quero falar dos 4 primeiros mandamentos rapidamente. Por quê? Porque nos 4 primeiros mandamentos, Deus está orientando o povo. Ele tirou o povo do Egito, que viveu lá cerca de 400 anos, numa cultura. Viveu lá num formato, aprendendo a viver de uma forma. Imagina, 400 anos. Quantas gerações passaram por ali? Né? Quantas crianças nasceram ali e foram adultas e foram criados naquele sistema, naquela cultura. Então agora Deus tirou eles de lá e está apresentando para eles uma nova vida. Está mostrando para eles agora como que eles devem seguir o caminho. Como que Deus quer que eles vivam agora dessa forma. Então ele fala, primeiro, há somente um Deus, somente Ele é Deus. Somente Ele é Deus, somente preste culto a Deus. Ele pede, cultuem a mim. Primeiro mandamento, preste culto a Deus. Segundo mandamento, somente a mim adorará, somente a mim prestará culto. Ele vai falar agora de como deve ser esse culto, como que é o culto que agrada a Deus. Que culto é esse que ele deseja, que já está pré-estabelecido
na Bíblia como que é esse culto. Então, existe princípios para esse culto. Existem coisas que Deus deseja que aconteça nesse culto, existem coisas que Deus não deseja que exista nesse culto, exista nesse culto. Como, por exemplo, eu costumo usar o exemplo meu que para a gente exemplificar. Por exemplo, eu gosto muito de doce, mas não gosto de doce de abóbora. Não gosto de doce de laranja. Imagina você vai querer fazer um agrado para mim e me faz um doce de abóbora. Eu vou dizer, poxa, meu querido, eu não gosto de doce de abóbora. Assim é Deus. Deus já determinou na sua palavra como deve ser o culto. O que ele quer do culto. O que agrada a ele no culto. A gente não presta um culto porque a gente quer prestar e como a gente quer. A gente ouve aquela frase, mas é para Deus, né? Pois é, se é para Deus, nós devemos fazer conforme Deus está pedindo. Porque senão nós vamos prestar um culto para ele que ele vai dizer, não, esse culto eu não recebo. Eu não quero isso. Ele recebeu o sacrifício, a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. É como se Caim dissesse para ele, mas eu sacrifiquei animais, eu passei uma dificuldade para trazer isso para ti. E ele dizer para Caim, pois é, Caim, mas eu não te pedi isso. Eu não quero isso. Eu não aceito isso. Então, o culto, existe uma forma de fazer o culto que agrada a Deus. Então, primeiro mandamento, cultue a Deus. Segundo mandamento, existe como cultuar a Deus e quem deve ser cultuado. Terceiro mandamento, não profane o culto. Falar o nome de Deus em vão, dizer aquilo que Deus não disse, entregar recados que Deus não está entregando, que é do meu coração, profanar o culto, fazer chacota do culto, brincadeiras no culto, brincar com a palavra, não pregar a palavra, está desonrando, está profanando, está falando mal do nome de Deus. E aí vai entrar também a nossa conduta, né, durante a nossa vida. Outro detalhe importante que ele fala no segundo mandamento ainda. Quem fizer o culto para mim, como eu estou pedindo, como é o culto adequado, eu abençoarei até 1000 gerações. E ele fala em Êxodo 23, 25. Se vocês cultuarem a mim, eu darei para vocês alimento, água, e tirarei do meio de vocês a doença. Olha que maravilha que é prestar culto a Deus. Então, assim, é muito fácil a gente ter uma vida abençoada. É somente cultuar a Deus. E cultuar a Deus da forma adequada, como ele pediu para ser cultuado. E o quarto mandamento vai falar do dia do culto, que deve ter um dia para o culto. Então veja, meus queridos, como Deus dá valor, ênfase ao culto. Como Deus se importa, como Deus se preocupa com o culto, que são 4 mandamentos que vão falar somente do culto. Olha a importância que Deus dá para esse momento que muitas vezes as pessoas desprezam. Então, quem diz, não, eu não preciso estar na igreja, eu adoro Deus em casa, Deus me ouve em casa, eu posso cultuar Ele em casa, eu posso fazer, eu não preciso estar sempre na igreja, não preciso estar em tudo que é culto. Não é assim que Deus diz. Não é isso que Ele fala nos seus mandamentos. Não é isso que Ele fala na Bíblia. É preciso cultuar, é preciso congregar. É preciso estar junto, é preciso prestar culto a Deus. E o culto é para Deus, não é para mim e nem é para você. É para Deus. Então quando a gente fala, o culto não estava muito bom hoje, então você não cultuou, porque é para você cultuar a Deus. Nós vamos na igreja para prestar culto ao nosso Deus. Não é o culto para mim, para me agradar, é para me agradar a Deus. E quando eu presto esse culto, imagina, ele me abençoa até 1000 gerações. Olha só, ele me dá alimento, água e tira do meio do seu povo a doença. Então, como é importante cultuar? Eu quero provocar você nesses 4 mandamentos. Cultue a Deus. Preste culto a Deus. Esteja na sua igreja no seu dia de culto. Você tem culto nesse final de semana, nesse domingo, esteja na sua igreja. Vá cultuar ao santo nome de Deus, porque isso é muito importante. É muito importante. Deus dá muito valor para isso. Deus abençoa quem presta culto a Ele. E é pecado não cultuar a Ele, porque os 4 mandamentos diz para a gente cultuar. E se os 4 mandamentos diz para a gente cultuar, nós devemos cultuar. Porque nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a cosmovisão cristã. Uma ótica cristã de mundo. Que Deus abençoe você. Cultue a Deus em nome de Jesus.